Vivemos como nos dias de Noé, em que a rotina nos distrai e a vida espiritual fica de lado. Muitas vezes, estamos tão ocupados com o dia a dia que esquecemos do que Deus nos pede: viver com vigilância e obediência. Será que estamos realmente atentos a esse chamado? Noé confiou em Deus, mesmo quando todos ao seu redor duvidavam. Assim, também somos chamados a confiar totalmente no Senhor, seguir Sua palavra e nos preparar para o que está por vir. Precisamos estar atentos, sem deixar que as preocupações do cotidiano nos afastem do propósito que Deus tem para nossas vidas. Podemos ler no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos 37 a 39, onde o Senhor diz: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus usou a história de Noé para alertar seus discípulos sobre como muitos estarão distraídos e despreparados quando ele voltar. Assim como as pessoas antes do dilúvio que estavam ocupadas com a rotina e ignoraram os avisos, muitos hoje vivem sem se importar com a proximidade do fim. Jesus nos ensina a importância de estarmos atentos, preparados e não deixarmos que as preocupações e prazeres do mundo nos afastem daquilo que é eterno. Como Noé, que obedeceu a Deus e construiu a arca, mesmo quando ninguém acreditava, somos chamados a viver com fé e obediência. A proteção do Senhor, representada pela arca, está disponível para todos aqueles que confiam em Jesus. Mas isso exige ação da nossa parte. Precisamos orar, estudar a palavra e vivermos de forma santa, refletindo a luz de Cristo em um mundo que se afasta de Deus. Será que estamos prontos para a sua volta? Podemos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículos 34 a 36, onde Jesus diz: E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por digno de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Este versículo nos alerta sobre a importância de estarmos atentos e vigilantes, sem nos deixarmos distrair pelas preocupações do mundo. Assim como nos dias de Noé, muitos estão tão ocupados com a rotina que não percebem os sinais da volta de Jesus e do juízo que se aproxima. Noé foi salvo pela sua fé e obediência, e ele serve de exemplo para nós. Devemos viver com fé, atento aos sinais e preparados para o retorno de Cristo. A história de Noé mostra como sua geração estava indiferente ao juízo que viria, enquanto ele obedecia completamente a Deus. Hoje, muitos estão igualmente distraídos, ignorando as advertências divinas. A arca foi o refúgio de Noé, assim como Jesus é o refúgio da igreja que será poupada durante a tribulação. Não é pela nossa força, mas pela graça de Deus que somos salvos. Somos chamados a viver em obediência e vigilância, confiando na proteção do Senhor e esperando o cumprimento das promessas de Cristo. Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos 11 e 12, que diz: E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Este versículo nos chama a acordar da indiferença espiritual e a deixar as distrações, como redes sociais e entretenimento, que nos afastam de Deus. Vivemos como se o amanhã fosse certo, ignorando os avisos de Sua palavra.
Precisamos refletir sobre nossa falta de oração, comunhão e santidade, lembrando que somos peregrinos neste mundo. O juízo de Deus está perto e muitas almas estão perdendo a chance de salvação. Devemos focar na oração, no estudo da palavra e vivermos em obediência. É hora de nos arrepender e agirmos com fé, como Noé, que obedeceu a Deus em tempos de incredulidade. Não podemos continuar negligentes enquanto a volta de Jesus se aproxima. O confronto do mundo não pode ser mais importante que nossa preparação espiritual. Se não despertarmos para a verdade, seremos responsáveis por desprezar a graça de Deus. Que nossa vida seja marcada por essa vigilância, fé e obediência, esperando com esperança o retorno de Jesus. Podemos ler na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, que diz: Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Este versículo nos ensina sobre a importância de obedecermos a Deus e termos fé como Noé, que mesmo com a incredulidade ao seu redor, se preparou para não ser levado pelo juízo que viria. A arca, que foi a sua salvação, simboliza Jesus, o nosso único refúgio seguro. Assim como Noé foi fiel, somos chamados a viver com vigilância e obediência, mesmo em um mundo que ignora os sinais de Deus. A procrastinação espiritual é perigosa, pois o juízo virá de repente, e apenas os fiéis serão levados antes desse juízo chegar. Ao pensar na vida de Noé, somos desafiados a viver com propósito, orando, estudando a palavra e praticando a santidade, confiando em Jesus como nossa proteção. A vigilância espiritual não é algo opcional, é essencial, pois o retorno de Jesus será algo inesperado. O Espírito Santo nos guia a permanecermos vigilantes e obedientes. Se seguirmos esse caminho, estaremos prontos para o que acontecerá antes do juízo final.